Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos continuar com a narrativa policial literária. Nós vamos reler o texto, aquele texto de Sherlock Holmes, só que hoje eu vou dar aquele final que eu havia prometido, aquele caso do anel, né? Quem realmente roubou o anel naquela noite lá na casa da Madame Guimarães. Então é um texto que vocês conhecem, só que agora vocês vão trabalhar mais a redação, a produção, vai se exigir mais essa produção, mais característica, né, do texto de narrativa policial, tá bom? Então, vamos à leitura e aí identificar as características de uma narrativa policial de enigma, e as partes de um texto, de texto literário, não é? Literário narrativo. Então, vamos lá. Conforme visto anteriormente, o romance policial é um dos gêneros literários mais lidos no mundo. Para exercitar esse gênero textual, que é uma narrativa policial, leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. O aluno não precisa enviar essa tarefa pronta pelo AVA. Ele deverá realizá-la no caderno. Posteriormente, o professor postará uma solução desta tarefa no AVA para que o aluno possa compará-lo com a sua resposta e corrigir os erros que forem verificados nela. Então, vocês vão fazer as questões e a redação, tá bom? Essa redação exige porque é treino já. Então, vamos lá. Se eu fosse Sherlock Holmes. Os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender alguma façanha no gênero de Sherlock Holmes. Pareceu-me que deles se concluía que tudo estava em prestar atenção aos fatos mínimos. Destes, por uma série de raciocínios lógicos que era sempre possível subir até o autor do crime. Quando acabar a leitura dos últimos livros de Conan Doyle, meu amigo Alves Calado teve a oportuna nomeação de delegado auxiliar. Íntimos como éramos, vivendo juntos, como vivíamos na mesma pensão, tendo até escritório comum de advocacia, eu lhe tinha várias vezes exposto minhas ideias de detetive. Assim, no próprio dia de sua nomeação, ele me disse: eras tu que devias ser nomeado, mas se acrescentou desdenhoso das minhas habilidades. Não apanhavas nem o ladrão que roubasse o obelisco da avenida. Filo, porém, prometeu que, quando houvesse algum crime, eu o acompanharia a todas as diligências. Por outro lado, levei-o a chamar a atenção do seu pessoal para que, tendo notícia de qualquer roubo ou assassinato, não invadisse nem deixasse ninguém invadir o local do crime. Alta polícia científica, disse ele gracejando. Passei dias esperando por algum acontecimento trágico em que pudesse revelar minha sagacidade. Creio que fiz mais do que esperar. Cheguei a desejar. Uma noite fui convidado por Madame Guimarães para uma pequena reunião familiar. Em geral, o que ela chamava de pequenas reuniões eram reuniões de 20 a 30 pessoas da melhor sociedade. Dançava-se, ouvia-se boa música e quase sempre ela exibia algum número curioso. Artistas de teatro, de música hall ou de circo, que contratava para esse fim. O melhor, porém, era talvez a palestra que então se fazia, porque era mulher muito inteligente e só convidava gente de espírito, fazia disso questão. A noite em que lá estive, entrou bem nessa regra. Em certo momento, quando ela estava cercada por uma boa roda, apareceu Sinhazinha Ramos. Sinhazinha era sobrinha de Madame Guimarães. Casara-se pouco antes com um médico de grande clínica. Vindo só, todos lhe perguntaram: como vai seu marido?
Tem trabalhado por toda noite com uma cliente. É admirável como os médicos casados têm sempre clientes noturnas. Má língua, replicou ela. Ele sempre os teve. Outra senhora, Madame Caldas, acudiu. Os maridos, quando querem passar a noite fora de casa, acham sempre pretextos. Voltei-me para o Dr. Caldas, que era advogado, e interpelei. Tem a palavra o acusado. O Dr. Caldas não gostou da afirmação da mulher. Resmungou apenas tolices de Adélia. O embaraço dele se dissipou, porque Madame Guimarães perguntou à sobrinha: onde deixaste tua capa? No meu automóvel. Não quis ter amassada de subir. A casa era de 2 andares e Madame Guimarães, nos dias de festa, tomava assim arrumar as capas e chapéus femininos no seu quarto. Serviço de vestiário é exclusivamente comigo. Não quero confusões. Fechado esse parênteses, a conversa voltou ao ponto em que estava. Nisto, uma das senhoras presentes veio despedir-se de Madame Guimarães. Precisava de seu chapéu. A dona da casa, que para evitar trocas e desarrumações, era a única a penetrar no quarto que transformara em vestiário. Levantou-se e subiu para ir buscar o chapéu da visita que desejava partir. Não se demorou muito tempo, voltou com a fisionomia transtornada. Roubaram-me. Roubaram o anel de brilhantes. Todas se reuniram em torno dela. Como era? Como não era? Não havia, aliás, nenhuma senhora que não o conhecesse. Um anel com 3 grandes brilhantes de um certo mau gosto espetaculoso, mas que valia de 60 a 70 contos. Sherlock Holmes gritou dentro de mim: mostra o teu talento, rapaz. Sugeri logo que ninguém entrasse no quarto. Ninguém. Era preciso que a polícia pudesse tomar as marcas digitais que por acaso houvesse na mesa de cabeceira de Madame Guimarães, porque era lá que tinha estado a joia. Saltei ao telefone, toquei para o alvo escalado, que se achava de serviço nessa noite, e preveni-o do que havia, recomendando-lhe que trouxesse alguém perito em datiloscopia. Ele respondeu de lá com sua troça habitual. Vais, afinal, entrar em cena com tua alta polícia científica? Objetou-me, porém, que a essa hora não podia achar nenhum perito. Aprovou, entretanto, que eu não consentisse ninguém entrar no quarto. Subi, então, com todo o grupo para fecharmos a porta à chave. Antes de se fechar, era, porém, necessário que Madame Guimarães tirasse as capas que estavam no seu leito. Todos ficaram no corredor, mirando, comentando. Eu fui o único que entrei, mas com o cuidado extremo, um cuidado um tanto cômico, de não tocar em coisa alguma, como olhasse para o teto e para o assoalho. Uma das senhoras me perguntou se estava jogando carneirinho, carneirão. Olhai para o céu, olhai para o chão. Retiradas as capas, o zuzuzum das conversas continuava. Ninguém tinha entrado no quarto fatídico. Todos o diziam e repetiam. Foi no meio dessas conversas que Sherlock Holmes cresceu dentro de mim. Anunciei. Já sei quem furtou o anel. De todos os lados surgiram exclamações. Algumas pessoas se limitavam a interjeições. Ah, oh! Outras perguntavam quem tinha sido. Sherlock Holmes disse o que ia fazer, indicando um gabinete próximo. Eu vou para aquele gabinete. Cada uma das senhoras aqui presentes fecha-se ali em minha companhia por 5 minutos. Por que 5 minutos? Indagou o Dr. Caldas. Porque eu quero estar o mesmo tempo com cada uma para não se poder concluir da maior demora com qualquer delas que essa foi a culpada. Serão para cada uma 5 minutos cronométricos. O Dr. Caldas voltou gracejando.
Mas você veja o que faz. Não procure namorar minha mulher, senão eu lhe dou um tiro. Houve uma hesitação. Algumas diziam estar acima de qualquer suspeita. Outras que não se submetia a nenhum inquérito por uma palavra. Então, é o texto de Medeiros de Albuquerque para gostar de ler, né? Então, veja, é uma narrativa policial literária. Por quê? Porque é inventada, criada. De repente, essa história ela pode até ter acontecido na vida real, mas os personagens aqui foram criados, inventados, tá certo? Então, vamos ao comecinho da história para a gente observar as partes do enredo, não é? Então, já sabe, é um texto narrativo porque narra, conta, não é isso? Narrar é contar. Então, veja, tem os elementos da narrativa. Tem personagem, não é? Que é o protagonista do texto, é um personagem, é um narrador personagem, não é? Tem o tempo, que é um tempo cronológico, não é? Ele fala que uma noite, né? Então veja que os fatos acontecem cronologicamente, não há nenhuma lembrança que torne o tempo psicológico, não é? O narrador é do tipo observador, porque ele fala em primeira pessoa, e tem o enredo. O enredo, veja, aqui quando ele dá o título aqui e ele começa, né? Quando acabar a leitura dos últimos livros, e aí ele vai apresentando, não é? Que o amigo dele era delegado, foi nomeado e que ele queria muito ser detetive. E até sugeriu para ele que quando houvesse o caso, deixasse, não é? Ele resolver. Ele disse até assim, eu cheguei a desejar, não é? Desejar que acontecesse alguma coisa ruim. Então, esse fato aqui, essa apresentação aqui dele, do delegado, e que eles eram amigos, moravam na mesma pensão e tal, é a apresentação do texto, da história, né? Aí, veja, aqui, uma noite fui convidado por Madame Guimarães. Aqui já é um fato novo, não é? Um acontecimento novo. Então, aqui começa a complicação da história. Então, ele foi convidado, vai na reunião, era uma festa muito bonita, tinha artista, né? Contratado por Madame Guimarães, era reunião de 20 a 30 pessoas, gente de espírito, tal. Então, aqui é toda a complicação da história. Então, ele está nessa festa, tudo, mas aí acontece que a madame chegou e disse, roubaram-me um anel de brilhantes. Aí isso aí, essa parte do roubaram um anel de brilhantes, é o clímax, é o momento de maior tensão na história, não é isso? Momento de maior tensão, quando ela anunciou isso aqui, ó. Aqui é o clímax, roubaram meu anel de brilhantes. Nessa complicação, no clímax, vai acontecendo o conflito da história, não é isso? Aí, o que é que acontece? Esse texto aqui, ele não mostra o final, não é? Ele não mostra o final, porque ele diz assim, eu vou para aquele gabinete, vou sentar-me lá e vou conversar 5 minutos com cada uma de vocês. Não foi isso? Bom, aí eu havia prometido para vocês que eu mostraria o final do texto. Da outra vez eu não mostrei, não é? E quando eu tivesse um tempinho assim, aí eu mostraria o texto, o final do texto. Só que nessas questões eu vou pedir a vocês um final, eu vou pedir para vocês criarem alguma coisa. Então, se você puder, assim, você cria um final diferente. Porque aqui eu já vou mostrar o final que eu não mostrei da outra vez, tá certo? Então, veja. Então, já mostramos aqui
a apresentação, a complicação, o clímax, o desfecho da história eu vou ler agora. É uma narrativa de enredo, porque tem um crime, que é o roubo do anel, tem a investigação, tem o detetive, tem o culpado, naturalmente, que eu vou ler agora, na posição original aqui do escritor. Eu vou ler o final. Então, o final diz assim: eu vou para aquele gabinete. Cada uma das senhoras aqui presentes fecha-se ali em minha companhia por 5 minutos. Por 5 minutos, indagou o Dr. Caldas. Porque eu quero estar ao mesmo tempo com cada uma para não se poder concluir da maior demora com qualquer delas, que essa foi a culpada. Serão para cada uma 5 minutos cronométricos. O Dr. Caldas voltou gracejando. Mas você veja o que faz. Não procure namorar minha mulher, senão eu lhe dou um tiro. Houve uma hesitação, algumas diziam estar acima de qualquer suspeita, outras que não se submetia a nenhum inquérito policial. Venceu, porém, o pedido das que diziam: quem não deve, não teme. Eu esperava paciente. Por fim, quando vi que todas estavam resolvidas, lembrei que seria melhor quem fosse saindo despedir-se e partir. E a cerimônia começou. Cada uma das senhoras esteve trancada comigo justamente os 5 minutos que eu marcara. Quando a última partiu, saiu do meu gabinete, achei à porta, ansiosa, Madame Guimarães. Venha comigo, disse-lhe eu. Aproximei-me do telefone, chamei o Alves Calado e disse-lhe que não precisava mais tomar providência alguma, porque o anel fora achado. Voltando-me para Madame Guimarães, entreguei-o. Então, ela estava tão nervosa que me abraçou e até beijou freneticamente. Quando, porém, quis saber quem fora a ladra, não me arrancou nenhuma palavra. No quarto, ao ver Sinhazinha Ramos entrar, tínhamos tido, mais ou menos, a seguinte conversa. Essa conversa com Sinhazinha Ramos, tá? Eu não vou deitar verdes para colher maduros. Não vou armar cilada alguma. Sei que foi a senhora que tirou a joia de sua tia. Ela ficou lívida. Podia ser cólera. Márcia respondeu firmemente. Insolente, é assim que o senhor está fazendo com todas para descobrir a culpada? Está enganada. Com as outras converso apenas, conto-lhe anedotas. Com a senhora não. Exijo que me entregue o anel. Mostrei-lhe o relógio para que visse que o tempo estava passando. Note, disse eu, que tenho uma prova. Posso fazer ver a todos. Ela se traiu pedindo. Dê sua palavra de honra que tem essa prova. Dei. Mas se o meu sorriso lhe mostrou que ela, sem dar por isso, confessara indiretamente o fato. E já agora, acrescentei, dou-lhe também a minha palavra de honra, que nunca ninguém saberá por mim o que fez. Ela tremia toda. Veja que falta 1 minuto. Não chore. Lembre-se de que precisa sair daqui com uma fisionomia jovial. Diga que estivemos falando de modas. Ela tirou a joia do seio, deu-me e perguntou: qual é a prova? Esta, disse-lhe eu, apontando para uma esplêndida rosa-chá que ela trazia. É a única pessoa esta noite que tem aqui uma rosa amarela. Quando foi ao quarto de sua tia, teve a infelicidade de deixar cair 2 pétalas dela. Estão junto da mesa de cabeceira. Abri a porta, Sinhazinha compôs magicamente. Imediatamente, o mais encantador, o mais natural dos sorrisos, e saiu dizendo: se esse Sherlock fez com todas o mesmo que comigo, vai ser um fiasco absoluto. Não foi fiasco, mas foi pior. Quando Sinhazinha chegara,
subira logo, graças à intimidade que tinha na casa onde vivera até a data do casamento. Podia fazer isso naturalmente. Ia lá só para deixar a sua capa dentro de um armário, mas, à procura de um alfinete, abriu a mesinha de cabeceira, viu o anel, sentiu a tentação de roubá-lo, e assim fez. Lembrou-se de que tinha de ir para a Europa daí a um mês, lá venderia a joia, não é? Desceu então novamente com a capa e mandou pô-la no automóvel. E como ninguém a tinha visto subir, pôde afirmar que não fora ao andar superior. Eu estraguei tudo, mas a mulherzinha se vingou. A todos insinuou que provavelmente o ladrão tinha sido eu mesmo. E vendo o caso descoberto, antes da minha retirada, armara aquela encenação para atribuir a outrem o meu crime. O que sei é que Madame Guimarães, que sempre me convidava para as suas festas, aí continua, né? Nunca mais me convidou. Então, o que aconteceu? Ele descobriu, tinha sido a Sinhazinha Ramos. Ele descobriu porque a Sinhazinha tinha morado na casa até o casamento. E subiu ao quarto com facilidade, ia guardar a capa, mas quando viu o anel, resolveu roubar. Né? E aí, quando foi entrevistada por ele, ele disse, eu não vou dizer a ninguém, me entregue o anel e está resolvido. Então, ele provou que era um bom detetive. Só que a madame e todas as pessoas ficaram pensando que o detetive era o ladrão. Então, o texto é assim, tá bom? O original. Então, veja, é uma narrativa de enigma, porque tem um crime, não é? Tem o investigador, tem o culpado, né? E o enigma, naturalmente, que é o roubo do anel. Não é isso? E toda a investigação de um detetive de raciocínio dedutivo, né? Então, vamos às perguntas. As perguntas, você já pode responder assim com mais capricho, já que você releu o texto, aí você pode ir respondendo aí com resposta completa, tá bom? E a pergunta é o seguinte: como eram as reuniões dadas por Madame Guimarães? Então tá naquela parte do texto, não é? Busca lá a resposta, não é? Que era aquelas reuniões de 20 a 30 pessoas, não é? Gente da melhor sociedade. Que tipo de gente participava dessas reuniões? Gente da melhor sociedade, né? Porque Madame Guimarães guardava capas e chapéus em seu quarto. Ela não gostava de desarrumações. Então, ela própria se encarregava dessa tarefa. O que aconteceu de surpreendente na festa? Ora, o roubo do anel. Quem é a personagem que conta a história? Ele diz seu nome? Não. Quem conta é o narrador personagem, ele não diz o nome, tá bom? Ele narra a história, mas na história não aparece o nome. Porque o detetive narrador aconselhou a seu amigo, delegado, que trouxesse um perito em datiloscopia, aquele que tira as impressões digitais. Então, você já busca lá, pelo texto dá para você responder essa questão. Aí vem a questão agora de redação, questão desse tipo pode cair na prova, tá? Na sua opinião, por que o narrador resolveu investigar o quarto de Madame Guimarães? Era lá que estava o anel, não é isso? O que o narrador pode ter visto de suspeito no quarto onde ocorreu o roubo? Aí é criatividade. Aí você vai inventar alguma coisa. Se você for diferente da resposta que eu dei, melhor ainda, tá bom? Porque aí você usa a sua imaginação. Porque o detetive narrador resolveu investigar todas as senhoras presentes, uma de cada vez, e por igual período de tempo. Era para não se concluir que ele tinha estado mais ou menos tempo com alguma delas, e aí essa seria a culpada. Então, por isso que cada uma só tinha 5 minutos. Agora, cite 3 características que justifiquem esse texto como sendo uma narrativa policial literária. Ora,
É narrativa policial porque tem um crime, um investigador, um culpado, não é isso? É literária porque é fictícia, é inventada, tem base numa realidade. Então, essa pergunta aqui é a pergunta, como se diz, chave para esse tipo de texto. No final, o anel será encontrado. Inventa uma explicação. Agora sim, é com você. O motivo do roubo. Aí você vai inventar outro que não seja esse que eu mostrei para vocês. Aí vamos. O anel, a maneira como o anel foi roubado. Então, ali eu contei a maneira de Sinhazinha Ramos. Aí você inventa outro, de repente alguém pulou a janela, conseguiu escalar, ou sei lá, ou enfim, sejam criativos, invente aí uma maneira que não seja aquela do final já da história. A pessoa que roubou o anel. Se você disser, você tem que dizer por quê, como a pessoa roubou e tal, entendeu? A maneira como o detetive descobriu o culpado e obrigou a devolver-lhe o anel. Aí sim, você tem que também ser criativo nessa parte. Agora é com vocês. Eu quero um texto de 15 a 30 linhas no caderno. Você vai escrever esse texto agora, não é? Então, escreva um texto entre 15 e 30 linhas, escrevendo de que maneira o detetive desvendou o mistério, quem roubou o anel de brilhantes de Madame Guimarães, e dê um final para essa história. Então, o final não precisa ser aquele final que eu dei. Então, eu dei um final, você vai inventar outro. Tá? Eu só li o final antes de você fazer essa história, porque eu havia prometido. Da outra vez eu não trouxe o final da história, o original. Então, dessa vez você vai criar o seu texto. Lembre-se que o seu texto tem que ter um crime, não é? Porque já é a continuação do roubo do anel. Tem que ter um investigador, não é? Que é o detetive, um culpado, não é? Ele de raciocínio dedutivo inventou a maneira como ele descobriu o culpado. Todas essas respostas que você colocou aqui acima de criatividade, você pode colocar na sua história, tá bom? Então, é uma história assim, você vai usar a imaginação. Veja que na narrativa policial, o detetive não pode morrer, ele não sofre assim nenhuma consequência de morte, não é? Veja, esse aí ele foi dado como ladrão porque ele era um aprendiz, ele queria resolver o caso e prometeu a Sinhazinha Ramos que não revelaria que ela entregasse o anel assim. Ele só queria resolver a situação. Ele queria provar que ele era um bom detetive. E ele foi realmente um bom detetive. Porque ele chegou no quarto, ele observou detalhes e com fatos concretos, que foi a pétalazinha lá da rosa que estava no vestido dela, ela deixou cair a pétalazinha. E aí, através desse pequeno detalhe que ele observou, ele concluiu, ele deduziu e ele encontrou o culpado e foi ela realmente que tinha roubado o anel, porque ela ia viajar para a Europa e lá ela venderia o anel, e era um anel muito caro, muito caro. Então, lembrando, narrativa de enigma, né, tem que ter os elementos, narrativa de enigma, também chamado livro-jogo, tá certo? É aquele tipo de narrativa que o leitor vai tentando também descobrir o culpado. É bem inteligente, assim, a história. Eu gostei também, eu gosto desse tipo de narrativa policial, porque a gente pode entrar na história e ajudar também, assim, ter também nossas conclusões, assim, e justificar, né? Narrativa de enigma, não é isso? Tem o culpado, o investigador, o crime,
não é? E a vítima. Tem que ter a vítima também, tá certo? É uma narrativa literária porque foi criada, inventada, é fictícia, tá? Tem base numa realidade. Você tem que lembrar de alguma dessas características. Ou tem base na realidade, ou é irreal. Cuidado, irreal, com 2 R's, tá bom? E aí, você tem que explicar o que é narrativa literária. É inventado, é criado, é imaginado, tá bom? Então, todos entenderam direitinho? Essa tarefa tem que estar no caderno, porque já é treino, tá? Treino para escrita de redação aí, que é a nossa AP. Eu não sei se vai ser ainda dentro desse tema, porque não decidimos ainda, mas treina aí a redação, treine bastante. De 15 a 30 linhas, tá bom? No mínimo 15, no máximo 30. Tudo bem? Então, boa tarde e até a próxima.